Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Essa é a aula de número 106. Nós vamos abordar aqui o assunto de revisão através da resolução de exercícios sobre fluidos. Essa parte de fluidos está lá no capítulo 20 do seu livro-texto. E nós vamos então fazer aí exercícios de aprendizagem e fixação, vendo desde a definição lá de densidade, massa específica, uso da lei de Stevens e aplicação dos teoremas até chegarmos em empuxo. Mas tudo já dentro de exercícios, tá ok? Rapidamente a gente lembra que a pressão é força por unidade de área, a massa específica é a massa por unidade de volume para um objeto maciço. Quando ele é maciço, ele tem a massa específica igual à densidade, que é massa por volume. A densidade da água padrão que a gente utiliza é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá? O teorema de Stevens diz que a pressão num ponto lá no fundo de um líquido é igual à soma da pressão promovida pela coluna do próprio líquido, chamada de pressão hidrostática, mais a pressão que você tiver lá em cima na superfície do líquido, que na maioria dos casos é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela corresponde a uma altura de 760 milímetros de mercúrio e é o que nós registramos em condições normais de temperatura e pressão como a pressão de 1 atm ou 1,03 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, que equivale a Pascal. O teorema de Arquimedes, que foi o último apresentado para vocês aí, teoricamente, na aula do professor Jorge Coelho, uma live, os professores também abordaram para os alunos do presencial, diz o seguinte, o teorema de Arquimedes: todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Vamos lá. Olhando para essa figura, eu tenho aqui um recipiente, dentro desse recipiente eu tenho um líquido. Pode ser água, mas não necessariamente precisa ser água. Pode ser um fluido qualquer. Tá? Essa é a altura do fluido aí. Tá? Então eu pego um objeto qualquer, maciço, e mergulho ele. O que vai acontecer? Ao mergulhar esse objeto, obviamente você vai subir a quantidade de líquido, porque você introduziu nele toda essa massa, esse volume. Obviamente você ocupou esse volume, ele é maciço, ele expandiu o líquido. E o líquido então sofreu isso aqui de expansão volumétrica. Obviamente que esse material ele sofre aqui uma coisa chamada empuxo. Esse é o teorema de Arquimedes. Ó. Todo corpo mergulhado num fluido recebe uma força de direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado, ou seja, a intensidade dessa força ela é equivalente ao que você deslocou da massa de fluido. Olha, toda essa altura aqui, ou seja, toda essa quantidade de fluido, ela foi deslocada. Então, trazendo ela para cá, essa quantidade, eu tenho esse volume aqui de líquido que foi exatamente deslocado. Esse volume de líquido deslocado, aquilo que você, por exemplo, se você tivesse deixado essa superfície aqui rente, o líquido, o recipiente estivesse completamente cheio, tudo isso aqui teria derramado, seria o volume do líquido derramado. Se você tivesse, antes de mergulhar o cilindro, fluido até na
tampa do recipiente, no limite. Tá? Pois bem, o que está dizendo aqui? Esse volume de líquido deslocado, se você calcular a massa dele vezes a aceleração da gravidade dá exatamente o impulso. É o peso dele. O peso do fluido que você derramou, que você deslocou, ele é exatamente a força que vai atuar empurrando esse cilindro para cima, que nós chamamos de empuxo. Então vamos fazer exercícios aí de revisão, começando lá com exercícios sobre densidade. Está lá na página 464, é o problema P499. Física, ela é uma matéria que chama bem a atenção de alguns alunos. E para uma grande maioria, né, não é nada agradável. Porque a física, ou você encara ela e vence, ou ela se torna uma tormenta para você. Faz parte dela a matemática, você vai aplicar as teorias, as equações, né, os teoremas, e resolver depois matematicamente. Então, necessariamente, o bom aluno de física, ele é também um bom aluno de matemática, tá bom? Para ser bom na física é necessário ser bom de matemática, também na matemática. O problema diz o seguinte: um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, meio metro de largura e 0,2 metros de altura. Sendo a gravidade 10 metros por segundo, determine as pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Então eu desenho aqui um paralelepípedo de 5 kg com 2 metros de comprimento, meio metro de largura e 0,2 metros de altura. Determine a pressão que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Então, eu posso pôr ele em pé e deitado de várias formas. Então, cada superfície ela tem uma área diferente. E quando essa área estiver apoiada sobre uma superfície horizontal, a gente lembra que pressão é força por unidade de área. Então, eu vou ter uma pressão diferente. Então, como ele tem 1, 2, 3 áreas diferentes, 0,5 por 0,2. Aqui é 2 por 0,2. E aqui seria 0,5 por 0,2. Então, 3 áreas diferentes. A área 1 teria 0,5 por 0,2. A área 2 teria 0,5 por 2. Então, na verdade, a área 3 seria essa, 2 por 0,3. Por 0,2. 3 áreas de tamanhos diferentes. 0,4 metros quadrados, 1 metro quadrado e 0,1 metro quadrado. Então, no nosso paralelepípedo, eu consigo 3 faces de diferentes tamanhos. A1, A2 e A3. Cada uma vai exercer uma pressão diferente. P1, P2 e P3, porque pressão é força por unidade de área. E a força, quando eu coloco isso sobre uma superfície horizontal, é a força peso. A força peso não varia. F1, F2, F3, todos serão iguais porque é a força peso. P1, P2 e P3 é sempre o peso do paralelepípedo, o mesmo peso, a mesma força. Agora a área 1 é só 0,1 metros quadrados. O peso é a massa dele, que foi dado, 5 kg, vezes a gravidade que ele pediu para adotar 10, dá 50 newtons. 50 dividido por 0,1, isso é 500. Então dá uma pressão de 500 Pascal. Newton vezes metro ao quadrado, lembro que quilograma, massa,
vezes metro por segundo ao quadrado, aceleração, massa vezes aceleração, faça mais amor. Força, força medida em newtons. Em newtons por metro quadrado, isso é Pascal. Então, 500 Pascal. Quando a área A2 muda para 1 metro quadrado. Então, antes eu coloquei ele em pé com essa superfície sobre uma superfície horizontal. Agora eu vou colocar essa superfície verde, essa face verde, tá? Apoiada sobre a superfície horizontal. Como ela é de 1 metro quadrado, eu vou ter o peso que a gente já sabe que é de 50 newtons, dividido por 1, que é 50 newtons por metro quadrado, que é Pascal. 50 Pascal. E quando for essa área A3, que é de apenas 0,4 metros quadrados, eu vou ter a força-peso de 50 newtons dividido por 0,4, que dá 125 newtons por metro quadrado, ou 125 Pascal. Então vejam que a pressão maior ela vai ocorrer quando eu tiver uma área menor. A área 1 é a menor área, 0,1 metros quadrados. A maior área é a área A2, por isso eu vou ter a menor pressão. A pressão ela é diretamente proporcional à força, mas ela é inversamente proporcional à área. O problema P504, lá da página 474, ele diz o seguinte, vamos lá, né? Rapadura é doce, mas não é mole não. Isso é um jargão que cabe muito bem para a física, né? Porque todo mundo queria nascer sabendo física. Poxa, você conhecer todos os fenômenos da natureza, saber por que acontecem, isso todo mundo queria nascer sabendo, sim. Eu não tenho dúvida. Isso seria maravilhoso. Mas existe um preço para aprendê-los, né? É onde a gente aprende que a rapadura é doce, mas não é mole não. Aprender física realmente não é moleza. Mas quando a gente gosta, fica menos difícil. Num vaso cilíndrico de raio 5 centímetros, é colocado mercúrio. Você sabe que o mercúrio é um metal que na temperatura ambiente ele é líquido, mas ele é muito denso, até a altura de 50 centímetros. Sendo 13,6 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico, a densidade do mercúrio, olha só. 1 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico é a densidade da água pura. Água é 1 vezes 10 à terceira, 1000. O mercúrio é 13,6 vezes maior, 13.600 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 10 e 10 a quinta Pascal é a pressão atmosférica. Lembra que lá a gente fala que a pressão atmosférica na CNTP, condições normais de temperatura, pressão, é 1,013. 1,013 você aproximar para 1 é uma boa aproximação. Então, nos exercícios, para facilitar as contas, acontece isso de alguns, eles permitirem que você faça essa aproximação de 1,013 para 1. Aí fica apenas 10 a quinta Pascal. Pede ele a pressão hidrostática do mercúrio no fundo do vaso. Bom, para que a gente visualizar melhor essa resolução, é sempre bom você rabiscar uma figura que represente o que está acontecendo. Então eu tenho aí um vaso cilíndrico, dentro dele eu tenho aí o meu mercúrio líquido, tá? A cor do mercúrio líquido, ela é um cinza bem brilhoso, né? Parece muito com algo cromado, bem escuro. É bonito. E ele pede então para eu calcular a pressão lá no fundo do vaso, mas a pressão hidrostática. Então, no teorema de Steve, a gente aprende que o dGH é a pressão da coluna do líquido e PA a pressão exercida lá em cima, que no caso aqui é atmosférico, pois ele está aberto. E eu quero só o dGH. Então a pressão hidrostática é a pressão da coluna do líquido. Então eu vou pegar a densidade do líquido, estou falando de mercúrio,
13,6 ele deu lá. Vou pegar a gravidade que ele pediu, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura dessa coluna, ele falou que tem 50 centímetros. Mas aí, ó, como está tudo em metros, quilograma, 50 centímetros, eu vou transformar para metro, é meio metro, então eu já vou colocar meio metro. Ok? Bom, 10 vezes 0,5 dá 5, certo? Aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é massa vezes aceleração, isso é Newton, ok? 5 vezes 13,6, ó, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 3, 15, 3, 18, vai 1, 5 vezes 1, 5, e 1 que foi 6, 6,8, só que na verdade 5 vezes 13,6 vai dar 68. Aí, o 10 à terceira vezes o 10, isso vai dar 10 à quarta. Então aqui o que eu fiz não foi fazer 0,5 vezes 10, que dá 5, vezes 13,6, que dá 68. Poderia, aí ficaria 68 vezes 10 à terceira. Aqui eu fiz o seguinte, ó, 10 vezes 10 à terceira, 10 à quarta, e metade de 13,6, 6,8. Dá na mesma. E aqui eu já tenho a resposta no Sistema Internacional de Unidades. Ou melhor, além de estar no Sistema Internacional de Unidades, Newton por metro quadrado a gente sabe que é o Pascal. E aqui eu tenho já a resposta em notação científica, onde o multiplicador da potência é algo maior do que 1 e menor do que 10. Na letra B do mesmo problema, é pedido a pressão total no fundo do vaso. Bom, o teorema de Stevens diz que no fundo do vaso é a soma da hidrostática, que é a pressão devida à coluna, mais a pressão atmosférica. Olha, pensa bem, se você tivesse lá no fundo do líquido, na sua cabeça, tem uma coluna de mercúrio e tem ainda uma coluna de ar. Então é isso que você está fazendo. Você vai somar a pressão atmosférica com a pressão hidrostática. A atmosférica, 10 à quinta. A hidrostática, essa que a gente calculou no item A, de 6,8 vezes 10 à quarta. Olha, para somar isso daqui, já que é tudo Pascal, unidade se deixa de fora, você tem que igualar as potências. Melhor, igualar os expoentes das potências. Então aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Ó. O 6,8 vezes 10 à quarta, eu vou diminuir o multiplicador para 0,68 para poder, compensando, aumentar o expoente da potência. Então é 0,68 vezes 10 à quinta. Agora eu posso fazer a soma tranquilamente, sem nenhum problema. Então, 1 mais 0,68, isso é 1,68, conservo 10 à quinta, newtons por metro quadrado ou Pascal. Tanto faz, tá bom? Tá tudo no Sistema Internacional. Esse problema tem ainda um item C que pergunta o seguinte, qual a intensidade da força atuante no fundo do vaso? Força, pressão a gente acabou de calcular, ok? Valor da pressão, 1,68 vezes 10 à quinta. Agora ele está pedindo o valor da força. Tá? Muito bem. Como é que eu vou fazer isso? A pressão não é força por unidade de área? É. Então como é que eu calculo a força? Eu calculo a força passando a área para lá, multiplicando. É o produto da pressão pela área. Pressão eu calculei. Ok? A pressão está ali, ó, calculada. 1,68 vezes 10 à quinta, essa é a pressão total no fundo do vaso. Agora eu preciso saber a área. Ele me disse que é um vaso cilíndrico de raio 5 centímetros. Como é que calculo a área quando eu tenho o raio? Bom, como ele é cilíndrico, isso no fundo é uma circunferência. E a área da circunferência é medida por πr ao quadrado. Π de 3,14 e o raio de 5 centímetros, que transformado em metros é 0,05, é dividir por 100. Dividir por 100 é multiplicar por 10 elevado a menos 2. 5 dividido por 100 é 5 dividido por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai lá para cima, fica 10 a menos 2 em metros. E da fórmula da área, né? A área da circunferência πr ao quadrado, eu tenho o quadrado ali para o raio.
Então, essa área vai dar 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Metro ao quadrado é metro ao quadrado. 3,14 vezes 25 é o π, vezes 25 dá 78,5. Vezes 10 a menos 4, eu coloco notação científica, vai ficar 7,85 vezes 10 elevado a menos 3 em metros quadrados. Agora que eu tenho a área, a pressão eu calculei no item B, eu vou pegar a área e multiplicar pela pressão. 1,68 vezes 7,85 em newtons por metro quadrado a pressão, ao invés de Pascal, para eu poder cancelar aqui o metro quadrado, sobrar diretamente newton, mas isso aqui deixa implícito também que Pascal vezes metro quadrado é igual a newton, ok? 1,68 vezes 7,85 dá 13,19. 10 à quinta vezes 10 a menos 3, conserva a base, somos expoentes. 5 mais menos 3. Mais 2. Coloque notação científica, o multiplicador da potência tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Aqui é maior do que 10, então diminui, vai ficar 1,31, que eu já aproximo para 1,32, vezes 10 elevado à terceira newtons, e essa é a resposta para o P504. Então essa é a força que vai atuar onde? No fundo do recipiente, aqui embaixo, ok? P505. Isso é bom. Tem um gráfico aí, é bom para a gente reforçar os nossos conhecimentos sobre gráfico. Então, lá na página 474, problema P505. Vamos lá, porque a rapadura é doce, mas não é mole, não. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a pressão atmosférica local. Olha, eu quero a pressão atmosférica no local. Eu posso calcular usando a lei de Stevens, como eu posso simplesmente observar o seguinte. Quando eu estou no solo, no nível 0, a minha pressão atmosférica vale 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Então eu posso fazer isso. Eu poderia pegar o teorema de Stevens, fazer os cálculos e chegar nesse mesmo valor. Mas aqui no gráfico eu já tenho isso direto, é muito mais fácil. Tá certo? E tempo é dinheiro. B. A densidade do líquido. Muito bem, agora eu preciso calcular a densidade do líquido. Como é que eu calculo densidade? Densidade, eu posso calcular por massa, por volume, mas em nenhum momento isso é falado. Mas ela aparece também no teorema do Stevens. Está lá, ó. Densidade, gravidade, altura, pressão atmosférica, ou a pressão lá no alto, e PB, a pressão lá no fundo do fluido. Muito bem. Usando que a pressão total soma da pressão da coluna de fluido mais a pressão atmosférica, eu tenho o seguinte. Se eu pegar como referência uma coluna de fluido, cuja altura tem 2 metros, então H vale 2 metros, eu vou ter uma pressão de 1,4, uma pressão total de 1,4, segundo o gráfico, vezes 10 à quinta. Então, eu vou fazer a substituição. Quando a pressão total vale, segundo o gráfico, 1,4 vezes 10 à quinta, newtons por metro quadrado, isso corresponde a uma altura para a coluna de fluido de 2 metros. Beleza. E a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, tá certo? Que existe ali quando você não tem nenhuma coluna de fluido, é 0. Então você só tem o ar, só a pressão atmosférica. Esse é até o melhor entendimento para a resposta do item A. É 1 vezes 10 à quinta. O que sobrou? Densidade e gravidade. Mas gravidade ele deu, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos substituir a gravidade por 10
Sobra apenas a densidade, então, para eu calcular. 2 vezes 10 são 20. Aqui está positivo, passa para lá, vai negativo. 1,4 menos 1, isso é 0,4. 10 vezes 2, 20, né? Como já disse. Aí metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então a densidade vai ser 0,4 vezes 10 à quinta Pascal, dividido por 20 metros quadrados por segundo ao quadrado. Beleza? Olha, 4 vezes 10 à quinta, eu vou pegar 2 emprestado aqui do 5. É como se fosse 100, 10 ao quadrado, vezes 10 à terceira. 100 vezes 10 à terceira. 10 à quinta é o mesmo que 100 vezes 10 à terceira. E 0,4 vezes 100 dá 40. Ok? Então fica 40 vezes 10 à terceira, você usa aquela regra. Eu diminuo o expoente e caminho com a vírgula para a direita. Diminui em 2 casas. Caiu para 4, caiu para 3. 2 casas. Aumentei em 2 casas aqui a vírgula. Foi para 4, depois para 40. Porque 40 por 20 agora dá 2. 2 vezes 10 à terceira. Poxa, e as unidades? Então vamos lá nas unidades. Olha, metro quadrado com metro ao quadrado. Você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Você não pode cancelar. Aparentemente parece um cancelamento, mas não é. Quem é a primeira? Newton dividido por metro quadrado. Quem é a segunda? Metro quadrado por segundo ao quadrado. Divisão de fração. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quando eu faço o inverso, ó, metro quadrado não está em cima, ele vai para baixo. Aí ele vai multiplicar com esse. Vai ficar metro quadrado vezes metro quadrado, metro à quarta. E o segundo, que estava lá embaixo, quando inverteu, ele foi para cima. Newton vezes segundo ao quadrado. Entendeu? Bom, quem é o Newton? É a unidade de força. Massa vezes aceleração. Massa, quilograma, vezes aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Agora esse segundo ao quadrado está embaixo. Eu tinha esse em cima, eles vão cancelar. Esse metro está em cima, o metro à quarta está em cima, eu simplifico. Vai ficar metro à terceira, metro ao cubo. E, portanto, a densidade vai ser 2 vezes 10 à terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, essa vai ser a minha resposta para a letra B desse 474. C. Qual a pressão hidrostática e a pressão total num ponto situado a 5 metros de profundidade desse líquido? Bom, olhando a figura está aqui. Ó. 1 metro de profundidade, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eu não tenho isso aqui no gráfico, mas eu tenho como calcular. Eu pego o teorema de Stevens, sei que a pressão hidrostática é dada por dGH, eu calculei a densidade do líquido, 2 vezes 10 à terceira, quilograma por metro cúbico, que foi a resposta que a gente obteve aqui, 2.000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade que ele deu, que é 10, e multiplico pela altura, 5. Então, eu consigo calcular para qualquer altura agora. Quilograma metro segundo ao quadrado, isso é Newton. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 10 à terceira, 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado é a pressão hidrostática, a pressão da coluna desse líquido quando ela tiver 5 metros de profundidade. Tá ok? 10 à quinta Pascal, 1 vezes 10 à quinta Pascal. E a pressão total? A pressão total é a soma dessa pressão com a pressão atmosférica. E ele pediu, ou melhor, no item A, né, que a gente calculasse. Lá no item A, calculamos e descobrimos que ela também é 1 vezes 10 à quinta. Então, 10 à quinta mais 10 à quinta, isso vai dar 2 vezes 10 à quinta, resposta do item C. Respondidos, então, A, B e C para o problema. O problema P513, lá da página 487, diz o seguinte. Um paralelepípedo de altura igual a 1,2 metros e área da base igual a 1 metro quadrado flutua em água com 0,4 metros imerso. Determine a densidade do paralelepípedo em relação à da água. Lá não tem a figura. A figura é isso aqui. Ele tem 1,2 metros de
altura, e 0,4 dele fica imerso. 0,4 metros, ou seja, 1/3. Tá? 0,4 é 1/3 de 1,2. Isso fica imerso na água. Pronto. Então, a densidade do paralelepípedo é a massa dele pelo volume dele. Massa dele, que é o empuxo dividido pela gravidade, e o volume dele total, que é 1 metro quadrado, vezes a altura total dele, que é 1,2 metros. O 0,4 era só parte imersa. Então, não é o que eu uso. Uso 1,2. Então, como o empuxo é 4 newtons e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, 1,2 vezes 1 dá 1,2, metro ao quadrado vezes metro dá metro cúbico. Então, vamos resolver isso aqui. Lembrando que newton é igual a quilograma por metro por segundo ao quadrado. Cancela esse metro por segundo ao quadrado com esse. Entendeu? Vai sobrar o quê? Quilogramas. Entendeu? O newton, ele é quilograma metro por segundo ao quadrado. Em cima, vem a mesma coisa embaixo, cancela, sobra só quilogramas por metro cúbico. 4 dividido por 10 dá 0,4 e 0,4 dividido por 1,2 eu posso simplificar. Isso dá 1/3, tá? 0,333 quilogramas por metro cúbico, que é a resposta desse P513. Muito bom, né? Ele quer a densidade do paralelepípedo em relação à da água. Então, para calcular em relação à da água, eu vou simplesmente pegar a densidade do paralelepípedo. Deixa eu consertá-la aqui. Pronto. Densidade do paralelepípedo. Eu também corrigi lá anteriormente. Onde estava a densidade do líquido. Aqui e aqui. Coloquei densidade do paralelepípedo para ficar corretinho, né? E a densidade da água é de 1 kg por metro cúbico. Essa é a densidade padrão da água que a gente sempre vai usar. 1 centímetro. Ou, perdão. 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico ou 1 kg por metro cúbico, tá? Como aqui está em quilograma por metro cúbico também, no sistema internacional, tudo igual. Ok? Tá certo isso? Vamos dar uma olhada direito. Pois é, então, a densidade da água ela não é 1 kg por metro cúbico, ela é 1000, 10 a terceira kg por metro cúbico. E isso lá atrás, que é um erro muito comum, nós fomos fazendo o erro em sequência. No final, a resposta dava até certo. Por isso, esse é um erro que é bom a gente mostrar como ele acontece. Então, aqui, ao invés de 1 para a densidade da água, é 1000, 10 a terceira. O que muda? Aqui, ao invés de nós encontrarmos 4 newtons, a gente encontra 4.000 newtons. Portanto, a densidade do paralelepípedo, ao invés de 1/3, ela é 1000 dividido por 3 kg por cada metro cúbico. Aí aqui na minha sequência agora, quando eu vou calcular a densidade do paralelepípedo em relação à água, eu vou usar, na verdade, 10 a terceira dividido por 3, dividido pela densidade da água, que é 10 a terceira.
10/3 com 10/3 você pode cancelar, sobra 1/3. Então, quando você usa a densidade da água como 1 nesse problema, e como você dá a resposta da densidade paralelepípedo em relação à da água, no final a resposta você chega é a mesma. Então esse é um erro que você erra lá, ele é sistemático, mas não altera a sua resposta. Porém, não é correto, tá? Porque você encontra um empuxo errado de 4 newtons, quando na verdade ele é de 4.000 newtons, tá? Então, foi bom deixar esse erro aqui, tá certo? Mas, para que a gente pudesse fazer, obviamente, a observação e consertar tudo direitinho aí, tá? Então, da forma correta, a densidade do paralelepípedo, ela é de 1.000 dividido por 3 kg por metro cúbico, e não 1/3 apenas, tá ok? Muito bem, pessoal. Vocês já podem, então, resolver todos os exercícios do capítulo 20 do livro texto, tá bom? Como a nossa aula já está bastante avançada, eu vou deixar para fazer o exercício P515 na nossa próxima aula, ok? Então, boa aula e bom estudo a todos. Tchau, pessoal.